Olá, bem-vindos a mais um podcast da Digital Work. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal no YouTube Digital Work Oficial ou no Instagram PodDWCast. Bom, hoje a gente está tendo a oportunidade de entrevistar o Leonardo Rangel, Country Manager da HP Brasil. O Leonardo tem uma história super bacana dentro da HP, com 29 anos de atuação na companhia, passando por áreas desde finanças, pela diretoria de canais e agora assumindo a liderança na HP Brasil. Bem-vindo, Léo. Opa, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Digital Work é sempre um canal que eu tenho guardado no coração, canal que eu acompanho já há muitos anos, então é sempre um prazer estar conversando com vocês e estar aqui dentro. Obrigado por ter aceito o convite. E a gente vai ter um papo aqui sobre momento da HPE, né? A gente vai ter alguns pontos importantes, como em breve a gente tem um evento, o Discovery, que é o evento mais importante que a HPE faz para os seus parceiros de forma global. E já pegando o gancho aqui, a primeira pergunta que eu queria te fazer, Léo, você está assumindo a HP Brasil num momento de forte transformação de mercado, né? O mercado realmente, como eu digo, ele está em ebulição, né? Na sua visão, quais as grandes prioridades da HP no país e como os parceiros estratégicos, como a Digital Work, podem capturar esse momento que a HPE está vivendo em relação ao seu processo de transformação e tantas coisas bacanas que vem acontecendo com a HPE, com compras de companhias importantes, enfim, se posicionando cada vez mais como um parceiro, um fabricante de integração realmente, de fato, de infraestrutura de tecnologia. A HP tem passado por um momento muito bom, Marcos. Eu acho que a gente, de portfólio, acho que a gente está no melhor momento. Até como você comentou, pelas aquisições que foram feitas de complementar o portfólio, muito alinhado às tendências de mercado. Então, a gente está muito focado em AI, inteligência artificial, que é o tema, acho que, do momento. A parte de hybrid cloud, que já vem sendo uma tendência já há alguns anos. E acho que a grande aposta da HPE e que é a grande aposta nossa é que a próxima tendência seja network. Então, nós passamos por transformação digital, nós passamos por cloud, estamos passando por AI, só que isso tem que sair para o mercado de alguma maneira, né? Que você começa a ter uma capacidade, uma quantidade de dados muito grande sendo trabalhada com inteligência artificial. Então, como é que você vai botar isso para fora? Então, aí entra a área de network, a grande tendência network, e é por isso que a HP fez a última aquisição, que foi a Juniper, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas que acho que é a grande sacada da HPE. Então, acho que a gente está com um portfólio muito completo, aderente ao mercado, aderente à necessidade do cliente. E o que a gente tem buscado é como é que a gente resolve o problema do cliente. Se a gente vai para o cliente oferecendo algum produto, a gente está indo de forma errada. A gente precisa entender o que o cliente precisa, como é que a gente extrai o resultado dele de negócio da melhor forma possível e aí sim, voltar para dentro de casa e aí com as nossas soluções de produto, com todo o portfólio que a gente tem, a gente resolver esse problema do cliente. A Digital Work tem um papel fundamental nesse processo. A HPE ela tem por desenho a ida ao mercado através dos nossos parceiros. E a Digital Work, por ser um parceiro Platinum, ser um dos principais parceiros da HPE, ela tem um papel-chave nesse processo. E eu acho que é justamente esse diferencial que vocês têm de aliar toda a parte de produto dos fabricantes, toda a parte de serviço, principalmente, e agora a camada de software que a gente tem trazido para o mercado. Então, acho que essa combinação, e você estando capacitado e tendo essas áreas competentes para isso, acho que vai dar o resultado para o cliente na ponta, no final. Acho que é um pouco desse momento que a gente está vivendo. Acho que é um momento bom, independente das circunstâncias do mercado que tem trazido alguns desafios adicionais. Mas como a gente tem investido muito em software, acho que esse é o momento da virada de a gente realmente levar um portfólio mais completo, vamos dizer assim, para os clientes, né? O papel do canal consultivo, eu queria pegar esse gancho e já que você fala da necessidade da gente ter uma operação cada vez mais técnica, né? Nas nossas conversas, a gente percebe a preocupação da HPE em ter os seus parceiros cada vez mais tecnicamente preparados para poder levar o portfólio da HPE, que é um portfólio bastante extenso, né? Diria que em 26 para 27 anos de parceria Digital Work mais HPE,
a gente nunca viu um portfólio tão extenso por parte da infraestrutura de processamento, armazenamento, a parte de rede, a parte de software e como você orquestra todo esse processo. E aí a minha pergunta é realmente, a Digital Work tem uma vasta história e dezenas, centenas, talvez milhares de negócios juntos e nos seus clientes durante esse tempo de parceria. Com uma base muito sólida e cada vez mais consultiva, em um cenário de tanta pressão, principalmente pressão por margem, né? O cliente ele não está disposto a pagar mais por uma camada de tecnologia que a gente tem que entregar, né? Ele realmente pressiona muito fortemente por custo. O que a gente realmente vê de visão por parte da HPE, de geração de valor de fato, para que a gente possa mostrar para o cliente que os nossos produtos realmente são melhores, mas mais do que isso, o que eles realmente entregam de valor agregado para o cliente no final do dia, com base no ROI, no retorno do investimento que ele faz na aquisição de um portfólio, de um projeto da HPE. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Acho que você tocou o ponto principal, chave nesse processo, Marcos, que acho que é o ROI, o retorno do investimento do cliente. Realmente o cliente hoje ele está muito mais seletivo, até porque também está todo mundo querendo otimizar a sua operação o quanto mais, então fazer mais por menos. Então acho que esse é um pouco do que a gente vive no dia a dia nosso. Acho que o canal ele tem um papel fundamental nesse processo e eu falo aqui com muita segurança, até porque eu sou uma pessoa ainda... Minha fortaleza é o ecossistema de parceiros, é o ecossistema de canais. Acho que o canal tem que estar cada vez mais preparado, tanto tecnicamente como comercialmente, entendendo a indústria, entendendo o cliente, entendendo as tendências de mercado. Justamente o que eu comentei um pouco no início. A gente não está vendendo um produto, a gente está resolvendo um problema. Então, o cliente ele vai enxergar esse valor na hora que a gente resolve um problema para ele, com inovação, com serviço, com software. Então, o grande desafio, como o portfólio é muito grande, muito extenso, essa capacitação e essa robustez do canal, ela é super importante. E é o que a Digital Work tem. O que eu acho bonito, a beleza do negócio? Nenhum fabricante consegue entregar uma solução de ponta a ponta sozinho. Nenhum. Isso eu falo com garantia. Nenhum tem um portfólio que consiga entregar tudo sozinho. Por isso que o ecossistema ele é tão importante nesse processo. Porque por mais que a gente esteja com um portfólio, acho que o melhor que a gente já teve nos últimos anos, com inovação, com software, tanto orgânico como inorganicamente, pelas aquisições que a HP fez, a gente precisa do parceiro porque tem alguns complementos que é ele que vai ter essa capacidade de buscar no mercado, no ecossistema e realmente entregar uma solução ponta a ponta para o cliente. Eu, HPE, eu não consigo ir sozinho no cliente e resolver o problema deles de negócio sozinho com o portfólio. Eu preciso dos parceiros complementando essas ofertas. Então, eu acho que o grande ponto hoje a gente tem um ecossistema muito ainda focado, alguns canais, alguns parceiros muito focados ainda no passado em venda de infraestrutura. Então, o que a gente está justamente tentando capacitar para fazer esse movimento mais para software, para serviço, que eu acho que é aí que a gente vai ter, primeiro, melhor rentabilidade e aonde vai ter o diferencial para o cliente, que é na sua capacidade de entrega de serviço. Às vezes ele vai olhar produtos, tem uma inovação adicional, uma inovação a menos, um diferencial aqui, outro ali, mas eu acho que a experiência do cliente acho que vai fazer diferença. Como é que você faz a experiência? Ou através de software ou através de serviço. Acho que esses são os dois pontos principais que a gente está focando esse ano, não só na capacitação interna da HPE, também no nosso time de vendas, porque a gente vem de uma companhia de infraestrutura no seu DNA e agora a gente vem fazendo essa transformação. Automaticamente a gente tem que transformar os parceiros, os canais, claro, que é a nossa porta, nossa vitrine para os clientes. Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouco o mindset e não querer vender um hardware, um produto, um software, e sim, como é que eu resolvo o problema do cliente? Como é que eu gero resultado para ele? Como é que ele enxerga valor agregado no meu negócio? E aí, para isso, você precisa entender da indústria, você precisa entender do cliente, você precisa entender os desafios. Aí que eu acho que entra o papel mais consultivo que a gente comentou. O canal cada vez mais consultivo e com essa estrutura de serviço e de gente com conhecimento da indústria, eu acho que vai sair aí na frente
muito em relação aos competidores. E é tão importante o que você está falando, a gente olha para dentro de casa mesmo, né? E se a gente olhasse, Léo, se a gente olhar, né, 10 anos atrás, para cada 4 account managers a gente tinha um pré-venda, né? Há 5 anos atrás a gente já tinha 2 pré-vendas. E tudo mostra que a gente deve terminar o ano de 2027 com, para cada account manager, um pré-venda. E a gente tem uma estrutura bem grande em relação a account managers para cobrir toda a nossa base de cliente. Então, a necessidade de entregar uma solução cada vez mais preparada de forma consultiva para o cliente, ela se faz necessário, né? Então, pegando a tua fala aqui, o recado é claro, né? A gente tem que ter uma estrutura cada vez mais consultiva e não mais simplesmente pré-vendas ou uma estrutura técnica que cubra a infraestrutura como servidor, storage, rede, mas sim acoplando a essa pré-venda camadas de conhecimento técnico para software e serviços para que a gente possa entregar o portfólio da HPE daqui para frente. Esse é o recado. Esse é o recado. E a gente tem visto que os que têm tido sucesso está muito nessa direção de vocês. Ter mais recursos com capacidade técnica que vai suportar o account manager na ponta. Uhum. E aí, sabendo, sim, da indústria, das soluções, olhando para software, tendo uma área de serviço, acho que é fundamental, e vocês têm uma área de serviço super robusta. É isso que eu acho que vai fazer o diferencial no cliente na ponta. Por isso que a HP tem focado, principalmente em software. Se você pegar as últimas aquisições, a gente trouxe Morpheus, que faz toda a gestão multi-cloud, OpsRamp, toda a parte de observabilidade, Zerto com DR e com movimento de dados de nuvem. Então, a gente está olhando sempre os 3 pilares, né? Inteligência artificial, que a gente tem as ofertas de PCA e todas as soluções voltadas para isso, agora com Juniper, que já é nativo em nuvem e AI. Toda a camada de gestão multi-cloud, que aí a gente faz toda a parte de hybrid cloud, com observabilidade, e temos a parte de dados, que aí também tem a parte de Zerto. Então, a gente tem focado muito nessas soluções, até aproveitando agora o momento que a gente está vivendo de falta de componente, que tem afetado as entregas de hardware. Então, acho que esse é um momento bom dessa virada de chave, vamos dizer assim, para áreas de software e serviço. E eu acho que é onde vai agregar valor para o cliente. Acho que é onde o cliente vai enxergar mais valor agregado nesse momento. Mas você está correto no seu ponto. Acho que os canais têm que se preparar cada vez mais tecnicamente. E essa relação que você comentou, a gente vai fazendo na memória aqui, reviver o passado, né? A gente tinha, às vezes, um pre-sales para cada 5 account managers. Hoje, essa relação está quase fazendo um shift, né? Você está tendo quase mais pré-vendas técnico para justamente entender as capacidades técnicas, o que o cliente está necessitando, para poder fazer o desenho mais otimizado, mais funcional e mais efetivo possível. Então, é nesse caminho que a gente está indo também, mano. Apesar de não estar nem na minha lista de perguntinhas aqui, mas você tocou num tema sobre indisponibilidade de componentes. Na visão da HPE, a gente ainda vive isso por quanto tempo, se é que você pode falar, né? Mas, Posso, não tem problema nenhum. A gente está com a falta de componente, principalmente memória, muito derivado pelas empresas de inteligência artificial, como OpenAI, Meta, etc. Compraram praticamente toda a demanda do mercado de memória. Então, a gente tem ciclos nesse processo. Então, esse ciclo que a gente está vivendo, ele é um ciclo de 2 anos. Para as empresas que fabricam memória, ela tem um ciclo de 2 anos de readaptação da nova demanda. E aí, quando você tem muita demanda e pouca oferta, a gente tem efeitos que a gente está sentindo de aumento de preço, indisponibilidade, prazo de entrega mais alargado. Então, esse ciclo realmente ele vai durar. Logicamente que o mercado ele se adapta a esse, vamos dizer assim, esse novo normal, ele vai se adaptar em algum momento, mas para a gente se readaptar realmente por completo, ele tem um ciclo de 2 anos. No começo, até para nós, que estamos bem perto de vocês e de outros fabricantes, para nós era até difícil entender de onde gerou essa escassez de memória, né? Principalmente o componente que mais tem faltado de supply chain para a integração dos produtos é de memória. E quando a gente começa a se aprofundar e tentar entender o que aconteceu, essa briga das big techs, né? Dos grandes players por processamento de informações para inteligência artificial, gerou uma demanda que ela não era
visível há um ano atrás, né? Todo mundo sabia que essa demanda ia chegar, mas a corrida por essas Big Techs para saírem na frente em relação a se posicionar como uma infraestrutura forte de inteligência artificial gerou essa demanda que automaticamente gerou essa escassez e que a indústria de componentes, principalmente de memória, não estava preparado. É isso, né? É isso. E era uma indústria com margem muito baixa, muito otimizada. E aí, quando você começa as Big Techs indo atrás de inteligência artificial, a quantidade de dados, de processamento é tão grande que acabou consumindo toda, vamos dizer assim, a memória do mundo. E as empresas não estavam preparadas. E não é você falar, eu vou aumentar o turno, eu vou ampliar a fábrica. Não é tão simples esse processo. Até porque tem toda a parte de matéria-prima que tem que chegar. Então, tem todo um preparo para isso. Então, esse ciclo, por isso que ele é um ciclo longo de 2 anos. Os Estados Unidos já está trabalhando em montar fábrica de memória nos Estados Unidos. Uhum. Então, você vê alguns países já se movimentando, porque hoje é muito dependente da Coreia. Então, as maiores empresas de memória estão na Coreia. Então, tem outros países começando a elaborar suas próprias fábricas, mas, de novo, leva 2 anos. Então, a gente vai passar uns 2 anos aí se readaptando. Então, por isso que eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento e fazer a nossa aceleração na adoção de serviço, software, porque a gente vai ter que levar outras tecnologias para o cliente, aproveitando essa escassez, otimizando. A HPE lançou agora esse mês uma série de serviços que a gente vai começar a levar para os clientes e para os canais, que é a otimização da infraestrutura atual. Já que não tem componentes para coisas novas, como é que a gente otimiza o que está existente? Como é que a gente deixa a performance do cliente melhor com o que ele tem hoje e fazendo pequenos ajustes nesse sentido? Então, a gente também está com uma camada de serviços profissionais nesse sentido também. Serviço de consultoria, mais software. Para tentar trazer alternativas para os clientes no momento, vamos dizer assim, de crise que a gente está vivendo. E não é uma crise HPE, não é uma crise Brasil, isso é uma crise mundial de todas as empresas. E a matéria-prima hoje ela é usada em tudo, né? Hoje tudo tem chip, tudo. Desde coisas que você usa no seu dia a dia em casa, em carro, celular, tudo hoje tem chip. Então, a demanda hoje é muito maior, né? E eu falo que essa crise, ela sempre vai colocando outras camadas de tecnologia dentro dela. Então, a gente começou com uma escassez de memória para desktop, notebooks, para a parte de cliente. Ela foi para a parte de servidor, né? Ela já começou a encostar em rede, então o que a gente tem falado para os clientes é projetos de rede, cuidado, porque o tempo de entrega já não é mais o mesmo que era no ano passado, né? Já tem projetos aqui de rede que a gente começou a perceber que o tempo se alongou para 3, 6 meses já para entrega para algumas tecnologias e provavelmente vai encostar em segurança, porque normalmente o componente ele é o mesmo ou parecido para seguir em toda a cadeia de produtos de tecnologia. Então, é uma coisa que a gente imaginou que poderia acontecer, mas um pouco mais distante, não. Já começou a acontecer agora e os projetos de rede já estão tão alongados como está um projeto para você colocar uma infraestrutura de processamento de servidores no cliente e até entrega de clientes. Assim, a gente é um parceiro muito estruturado para venda de PCs, né? A gente tem uma história de 27 anos vendendo PC dos 3 maiores fabricantes no Brasil e, pasme, você tem fabricante demorando 90, 120 dias para entregar algumas centenas de notebooks para um cliente aqui dentro. Então, esse negócio ficou bem grave mesmo. E o que acontece? Quando você tem uma demanda maior e acontece isso no mercado, o que acontece? Qual o movimento que a gente acabou vendo na HPE? Os clientes muito grandes, os maiores clientes, eles se adiantaram no processo. Então, quando começou a crise, os clientes pegaram toda a demanda que eles tinham dos próximos um ano e meio e anteciparam essa compra. Gerando ainda mais gargalo. É aí esse ponto que eu ia chegar, porque ele fala assim, eu quero entrar na fila. E tem clientes que viraram para a gente e falaram assim, estou comprando X servidores, por exemplo. Esses eu preciso com urgência, esse me entrega quando puder, não tem urgência, só quero estar na fila. Como diz a expressão, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então traz para mim primeiro, né? Não vou entrar na fila depois, né? Depois. Então, os grandes clientes, eles se anteciparam.
Os médios e os menores estão começando a se antecipar agora. Então, com isso, o que você faz? Você tem projetos e perspectivas dentro dos clientes dos próximos 2, 3 anos, eles estão trazendo isso para o momento agora, zero. Então, uma coisa que era uma crise já estabelecida, ela potencializa ainda mais, porque está todo mundo antecipando para falar, pô, está entregando em 6 meses, em 1 ano, deixa eu entrar na fila para poder garantir o meu, nem preciso para agora, mas lá na frente eu preciso disso, então deixa eu já antecipar as compras. Então é isso que a gente tem visto, até porque o cliente só paga na hora que a gente fatura o equipamento, então ele entrar na fila no primeiro princípio não tem custo nenhum para ele nesse momento. Então a gente tem visto esse movimento de antecipação que potencializa muito mais a crise que a gente está vivendo. Claro. Aqui eu vou deixar um recado para os nossos clientes. O que a gente está se deparando com a realidade hoje? Os projetos estão cada vez com tempos de fechamento muito mais curtos. Os clientes que aprenderam realmente e já entenderam o recado da escassez, projetos que demoravam 2, 3 meses para ter uma tomada de decisão, a gente percebe que eles estão cada vez mais curtos. A gente está vendo projetos complexos que a gente está conseguindo entregar desde a pré-venda até a precificação e fechar uma cotação de projetos complexos com menos de 30 dias. Quem que está pedindo isso? O cliente. Os que estão realmente mais atentos começaram a olhar a necessidade de entrar nessa fila primeiro, por conta realmente dessa escassez que ela vai durar pelo menos 1 ano e meio até 2 anos, segundo o Leonardo Rangel. Léo, pegando aqui uma outra pergunta, desafios no mercado e apoio ao canal. O mercado vem enfrentando desafios importantes, né? Como projetos cada vez mais complexos, pressão comercial, né? Por uma questão de competitividade, necessidade de novas competências, né? A própria HPE vem cada vez mais exigindo dos seus parceiros que estejam treinados tecnicamente para entregar esse portfólio cada vez mais extenso, né? Onde você entende que a HPE pode apoiar os seus canais, né? Como a Digital Work, para superar esses desafios e crescer cada vez mais de forma constante e principalmente para que a gente consiga realmente mostrar para o cliente o valor agregado que juntos a gente tem na entrega de um projeto? Isso é uma boa pergunta. E é uma coisa que a gente se questiona e vem pensando no dia a dia, né? Como é que a gente evolui o canal no mercado tão transformador e de forma tão acelerada? Uhum. Então, o que a gente tem trabalhado primeiro é na capacitação e a gente tem feito por camadas, vamos dizer assim, por pilares, né? Então, a gente tem pego as tendências de mercado e tentando capacitar e deixar o parceiro mais preparado possível. O que a gente entende? Quanto mais preparado possível, volta aquele início da pergunta das primeiras, como é que eu resolvo o problema do cliente? Como é que eu potencializo o resultado dele? Como é que eu otimizo a infraestrutura dele? O cliente tem que enxergar que o parceiro, primeiro, conhece a indústria que ele trabalha, conhece o que está fazendo e está ajudando ele a extrair o melhor e potencializar o resultado cada vez mais. Uhum. Se o cliente enxergar que ele é só um fornecedor, aí é onde a gente tem problema. Se a gente só fizer uma venda transacional, isso é ruim. Porque quando você vai para o transacional, você vai para a commodity, você vai para, vamos dizer assim, a vala comum, onde todo mundo está. Então, ele tem que enxergar o que você comentou no início, que a Digital Work vem se preparando. Como é que eu faço um processo consultivo? Como é que eu agrego valor para o cliente? Como é que você agrega valor? Levando o melhor da tecnologia, levando inovação e potencializando o resultado dele. E ele enxergar que você não está querendo fazer uma venda transacional. A gente tem que eu tento usar essa palavra o máximo na essência, né? O cliente tem que enxergar que você é parceiro dele, que você realmente está querendo não ser um fornecedor, e ser um parceiro de negócio. Um consultor que ele pode confiar, que ele pode até trocar ideia, pedir dicas, porque vocês estão no mundo dos fabricantes de tecnologia. Então, você sabe quais são as tendências que estão vindo, o que está no roadmap, o que está acontecendo, quais são as próximas ondas que vão vir. Com isso, você consegue dar um direcionamento para ele, vai por esse lado, porque a tendência está indo dessa maneira. Quanto mais valor agregado consultivo você dá para ele
E aí, na hora que você implementa, você tem toda uma capacidade de serviço, de entrega especial, eu acho que é aí que ele vai enxergar valor. E a gente tem tentado criar demanda desses pilares que a HP vem trabalhando. AI, então, criar demanda de AI, criar demanda de hybrid cloud, criar demanda de dados, criar demanda de network. E aí, para quem que a gente ajuda essas demandas? O canal que está preparado e está com todo o tracking técnico e speech de vendas adequado para esses pilares, né? Então, o que a gente tem feito isso é muita capacitação, muito treinamento, muito na prática, muita prova de conceito. Então, o que a gente tem mudado um pouco é sair um pouco do PowerPoint e ir na prática, fazendo demonstração, POC, explicando para que o canal realmente use, mexa nas soluções, teste, porque isso vai dar capacidade para ele, a segurança para ele perante o cliente, que ele realmente está conhecendo o processo, ele está conhecendo as soluções, ele está levando o melhor para aquele cliente naquele momento, com o custo que aquele cliente tem no momento. Então, nem sempre a gente consegue levar o estado da arte que a gente brinca no dia a dia, né? Nem sempre o cliente tem investimento para o estado da arte. Mas a gente tem que ser o mais efetivo, o mais direto possível, para justamente ele enxergar valor baseado no investimento que ele tem para fazer. Você sabe que cada vez mais os clientes estão vindo até nós sem a demanda pronta. Eles estão vindo para tentar resolver problemas que eles estão visualizando e não estão tendo a ideia de como solucionar esses problemas. A gente tem visto clientes chegarem até nós e falar, olha, eu estou com este problema e como é que eu vou resolver esse problema? O problema ainda não estourou, mas ele vai acontecer em determinado momento e eu não quero ser pego de surpresa. Seja surpresa por escassez de componentes, ou seja por um processo de tomar uma decisão que na hora que ele vai implantar o projeto ou implementar o projeto, aquela tecnologia já ficou obsoleta e na velocidade que a gente está acontece. Rápido. E um tema, por exemplo, que a gente está percebendo e que os clientes estão muito preocupados é assim, todo fabricante quer falar de inteligência artificial, todos querem falar de AI. Só que assim, o cliente está com a seguinte dúvida, eu não tenho como aplicar camadas de AI com base num fabricante específico. A gente vai ter que orquestrar inteligência artificial em todos os fabricantes. E aí o papel do canal é super importante. Esse é um ponto que a gente está super atento de ver como que a gente cria realmente um processo de entregar a camada de inteligência artificial para uma infraestrutura como um todo e pegando o que tem de melhor dos fabricantes que estão realmente à frente. Porque o próprio cliente, ele está perdido nesse tema, sabe, Léo? Toda vez que ele vem aqui, ele fala, poxa, vou pegar a própria HP, né? A HP está orquestrando a camada de inteligência artificial no seu portfólio como um todo. Mas imagina que há alguns anos atrás, a HP não tinha uma Aruba, 7 anos atrás, 8 anos, que é o tempo de aquisição da Aruba, não tinha a Juniper, não tinha todas essas empresas de software, e ela, teoricamente, estaria toda fragmentada, né, com esse processo de inteligência artificial. Então, como a gente vai conseguir integrar isso tudo? Quando a gente pega a HPE, ok, ela está estruturada para entregar essa mensagem, mas como você mesmo disse no começo, a HPE não funciona sozinho na infraestrutura do cliente. Ela precisa da Microsoft, por exemplo, né? E a Microsoft tem um pilar de inteligência artificial dela. Como é que a gente pega o pilar de inteligência artificial da Microsoft mais o da HPE e orquestra para que isso funcione efetivamente de uma forma performática, mas mais do que isso, financeiramente, né? Como isso de forma financeira encaixa no budget do cliente, porque senão ele vai ter que investir em inteligência artificial em todos os pilares, né? Por isso que eu comentei, Marco, nenhum fabricante hoje consegue entregar qualquer tipo de solução sozinho. Ele hoje, o ecossistema... É muita petulância, né? É muita petulância. O ecossistema hoje é super importante. O ecossistema ele pode funcionar de duas maneiras. Ou o próprio canal vai buscar os seus parceiros para complementar o portfólio. Quando eu falo parceiro, pode ser um parceiro específico, pode ser uma startup, pode ser um software específico, pode ser um fabricante complementar, ou o próprio fabricante ele tem que ter o seu ecossistema de parcerias para poder também suportar tanto o time de vendas interno como os canais da entrega da solução. Te dar um exemplo. A HP tem solução de inteligência artificial. Nossa grande oferta é o Private Cloud for AI, que é o co-investimento junto com a NVIDIA.
Então já começa o primeiro parceiro ecossistema funcionando. Então, sozinho a HP não ia. Não ia. A HP não ia conseguir chegar lá. A HP entrou todo com stack de hardware e de software e a NVIDIA com todo o seu stack de software e biblioteca. Então, o cliente implementa uma inteligência artificial em 3 cliques. Então, muito rápido. Mas, de novo, começa o parceiro. Para o cliente saber o que ele vai fazer, a gente tem um outro parceiro que entra no cliente, faz um assessment, entende, faz uma prova de conceito, coloca a prioridade. Então, já é um segundo parceiro trabalhando. Aí entra vocês com todo esse discurso, portfólio, serviço, venda, que também vai pegar outras empresas do portfólio, do ecossistema de vocês e complementar. Então, ninguém faz sozinho. Por isso que o cliente hoje, muitas vezes a gente conversa com os clientes e fala, eu preciso implementar inteligência artificial, porque hoje ele é core no processo de qualquer empresa. Qualquer empresa hoje tem um meme de mercado, né? Todas as empresas hoje são, de alguma maneira, uma empresa de tecnologia. E é verdade, porque é tecnologia que vai dar, avançar o resultado de negócio dele, a aceleração do business dele. Só que muitos não sabem nem por onde começar. Então, você entra com camadas para poder ajudar o cliente nessa jornada de inteligência artificial. E aí, lógico, obviamente, você vai ver o seu portfólio e ver como é que você agrega valor. Uhum. E aí, você pega o ecossistema para poder justamente entregar uma solução completa para ele. E hoje, o cliente, a gente tem visto muito isso, e até voltando um pouco à pergunta anterior, Marcos, como é que a gente usa o canal? É com o caso de uso. Acho que essa é a melhor ferramenta de vendas hoje, são casos de usos, ainda mais se o caso de uso for da própria indústria dele. Porque ele começa a ver, entendi, sei como usar, preciso disso, adapta isso, e aí entra o papel do canal com o seu conhecimento, com toda a sua capacitação de antever os problemas, falar, ok, vou resolver o seu problema desta maneira. Mas quando o canal ele tem os casos de uso muito latentes no seu dia a dia, acho que fica mais fácil a levar essa mensagem para o cliente na ponta. E é tão legal essa tua fala, porque assim, se eu trouxer uma lembrança dos eventos, e nossa próxima pergunta é sobre evento, há 10, 15 anos atrás, os eventos que eu participava da HPE nos Estados Unidos, ou eventos ou summits globais da companhia, eu já via a participação de um ecossistema de fabricantes muito grande, que inclusive em alguns momentos eram concorrentes da HPE numa determinada solução, mas a necessidade dele estar presente ali, até como patrocinador, né, era super importante, porque ele podia ser concorrente em um determinado momento, mas ele era complementar e estratégico em um outro momento, né? Então, eu vejo que essa tendência, ela foi cada vez mais crescente e super presente em quase todos os summits que a gente vai, em quase todos os eventos, e eu, Marcos, pessoalmente vou em vários por ano, eu percebo que ele é um processo que ele já ficou meio que padrão na indústria de tecnologia, né? Se a gente pegar o nosso maior evento, né, da HPE, o Discover, que a gente está agora em junho de 2026, na semana do dia 15 de junho a gente tem o Discover, que é o evento até que você comentou, que você participa. Se você pegar no showcase da HPE, nos últimos anos, a gente tem uma sessão só de alianças e de parcerias, que é justamente para complementar o portfólio. E muitas vezes você vai se deparar com empresa, você vai falar, mas é concorrente da HP. Sim, ela é concorrente num pedaço, mas ela é complementar no outro, ela é importante no outro. Então, isso está cada vez mais explícito, vamos dizer assim, e eu acho que generalizado. E eu tenho falado muito isso. Às vezes eu entro em alguns clientes e eu falo, você está comprando essa solução? Ok, continua. Não vou nem discutir que eu tenho uma solução viável, mas eu tenho uma complementar que vai te ajudar a fazer isso, isso e isso. Então, de novo, às vezes é o nosso concorrente, mas também, muitas vezes, ele é nosso parceiro. E isso faz parte do jogo. Uma vez você trabalhando com ética, com caráter, com compliance, que é o que a HPE preza muito, e isso não é negociável internamente, você trabalhar com ética, ganhar de forma correta, não se negocia internamente, você pode se aliar aos seus concorrentes para uma determinada solução, para um determinado cliente específico, sem problema nenhum. Então, acho que isso vem se cruzando cada vez mais no mercado. Né? E é saudável, né? Saudável. De novo, se você trabalha com ética, transparência, ganhando da forma certa, é saudável. Funciona bem. E lembrando que no final do dia a gente tem que fazer o nosso papel de entregar o melhor para o cliente, né? E quando você faz soluções integradas, você está integrando o melhor, entregando o que é o melhor para o cliente de forma bastante honesta, com bastante ética, com bastante transparência.
O que a gente fala aqui dentro, e principalmente a mensagem que a gente leva para os clientes é, olha, a gente está te levando o melhor de forma individualizada, caso consiga, ou integrado com outros fabricantes, caso seja a melhor solução que atenda melhor a necessidade do cliente. Que é o papel do parceiro, se você pegar. O papel do canal. A gente não precisa nem ir muito nas empresas concorrentes da HPE. O próprio parceiro, hoje, 99% dos parceiros são multi-brands, são multifabricantes. E vocês já fazem esse papel. Eu vou pegar o melhor desse fabricante, o melhor desse, porque para esse cliente essa combinação é melhor. Às vezes tem combinações que só com a HPE você já consegue entregar a melhor combinação. Perfeito. Sim. Mas também você tem combinações que você tem que fazer. Eu vou pegar esse pedaço da HP, vou pegar esse pedaço do fabricante A, esse do B, e nessa conjunção eu vou entregar o melhor. Isso já é meio que o nosso dia a dia. De novo, para isso funcionar, eu volto no ponto. Uma vez que você trabalha de forma correta, ética, transparente, isso funciona super bem. Quando você já começa a ter coisas obscuras, aí é onde dá problema, onde dá os conflitos. Claro. Tem que ser bem claro, transparente. Tem que ser bem claro, transparente. A regra ela tem que ser clara. Tem que ser jogada de forma clara para todo mundo saber. O que é combinado não é caro, não é caro, não é caro. Esse é o recado que a gente dá aqui dentro. Combina e a gente vai colocar em campo o que a gente combinou, a estratégia que a gente combinou. Perfeito. Ô, Léo, você acabou de tocar no ponto aqui Discovery, né? Em junho a gente vai estar juntos por mais um ano. Se eu não estiver enganado, eu tenho mais de 20 anos de participação nesse evento. É o evento mundial da HP, onde ela reúne hoje parceiros de negócio, seus canais, parceiros de integração, ou seja, outros fabricantes complementares ao portfólio da HP, e agora também clientes, né? De tempos para cá, não me lembro quando foi a primeira vez, mas esse evento começou a ter participação dos clientes, onde os seus canais, inclusive, levam clientes para a participação do evento. Duas perguntas sobre Discovery 2026. O que o parceiro, o que o canal deve estar atento e qual que é a mensagem para os clientes que vão estar lá em relação ao Discovery desse ano, né? Porque todo ano eu vejo um Discovery totalmente diferente, né? Tem anos que a gente até se assusta com a quantidade de anúncios e de mudanças que a gente, às vezes, tem pouco tempo, inclusive, para implementar. E um feedback que fica aqui, né? Às vezes o cliente pergunta assim, mas vocês estão sabendo o que vai ser dito lá? Não, nem para a gente, às vezes, fica sabendo. Alguns anúncios são realmente comunicados, inclusive, para o Léo lá, né? As pessoas não acreditam. Eu ia comentar isso. Até pra gente, às vezes, é surpresa. A gente fica sabendo ali um dia antes, porque a gente está lá um dia antes, e nas sessões individuais, ou nos roundtables, ou nos one-to-ones, a gente descobre o que vai ser dito no dia seguinte. Mas, normalmente, já é dito no final do dia, que é para a informação não vazar. O que o Léo pode antecipar de mensagem para os parceiros de negócio, para a DigitalWork, para o time da DigitalWork, e para os clientes que vão estar com a gente lá esse ano? O Discovery vem passando por transformações nos últimos anos, né? Como você comentou, né? O evento era no formato, ele vem melhorando e adaptando. A gente sempre volta de Las Vegas, que é onde acontece o evento, sempre esse foi o melhor Discovery, né? Sempre o último é o melhor. Sempre é o melhor. É o melhor. A HP ela juntou alguns eventos num único, né? Então o Discovery hoje ele é muito mais completo. Então ele tem o Partner Growth Summit, que é o evento de canais focado em parceiros, que começa um dia antes, onde a gente prepara já o parceiro para o que vai vir para o Discovery. Então, é onde a gente já tem a prévia de tudo que vai acontecer durante o Discovery com os nossos parceiros, com as alianças. A gente tem o Executive Summit dentro do Discovery, que são para poucos executivos de alguns clientes importantes indicados, inclusive clientes do Brasil participam, que é vamos dizer assim, um petit comitê dentro do Discovery, e tem um Discovery que, com toda a sua grandiosidade que vem nos últimos anos, a gente juntou o evento que era separado de HPE, Network, e agora é junto com o Discovery, então a gente olha realmente o portfólio completo. Então a gente vai continuar focando nos 3 pilares, AI, Hybrid Cloud e Network. A grande aposta, eu acho, do Discovery esse ano é justamente Network, pelo comentei, que a gente enxerga que é a próxima tendência de mercado, e por ter sido feito agora há pouco tempo o onboard da Juniper.
Então, com o portfólio da Juniper incluído dentro da HPE, a gente ficou com primeiro um portfólio muito mais robusto de network, nativo em cloud, nativo em AI, e que a gente, junto já com o portfólio que a gente tinha de HPE, de HPE Aruba, ficou um portfólio bem completo, tanto na parte de modernização, multi-cloud e toda a parte de segurança na ponta. Então, eu acho que a gente está com um portfólio completo. Esse deve ser, os grandes anúncios deve ser feito em base do pilar de HPE Network. Logicamente, sempre tem os anúncios complementares que vai ter de inteligência artificial e de hybrid cloud, muito focado na parte de dados. Então, o que a gente orienta sempre o parceiro e o cliente é, primeiro, ver casos de usos. Tem uma quantidade absurda de casos de uso dentro do evento. E olha onde que é o tracking que mais faz match para esse momento seu. Então, eu quero dizer, o cliente está focado em inteligência artificial, então tem toda uma jornada de inteligência artificial desenhada dentro do evento. Você quer olhar mais para a parte de hybrid cloud, multi-cloud, gestão de cloud, todos os clientes hoje têm diversas clouds públicas e on-premise. Como é que você faz a gestão? Então, a HP tem a ferramenta Morpheus para isso. Então, tem um track de hybrid cloud e tem um track de network. Então, você pode fazer essa combinação. E no Discovery tem uma coisa legal que chama o tour. Então, a gente tem os tours dentro do Discovery, a gente tem um tour em português, onde a gente passa por todo o Discovery, por todas as soluções, de forma um pouco mais macro, para o cliente ter uma noção do que vai ser o evento, o que é o evento. Ele fala, gostei dessa parte. E aí ele se aprofunda nessa parte. Então, a gente tem um tour em português, em espanhol e em inglês, onde o cliente pode optar diferentes horários, onde ele faz o tour e ele conhece basicamente todo o Discovery. Então, minha dica é, para o parceiro, olha os anúncios, mas principalmente olha os casos de uso, que acho que isso que vai ser diferencial de como esse caso de uso a gente pode transformar isso para a nossa cultura, para o nosso mercado brasileiro, para poder entregar para o cliente a melhor solução. Então, é um pouco disso que a gente direciona, tanto dos clientes como os parceiros. Por isso que às vezes o parceiro vai mais de uma pessoa, porque cada um às vezes acaba olhando um track, caso de uso diferente, para depois estar mais completo dentro de casa. E aí depois tem as ações pós-discovery, que a gente faz todo internamente, como é que a gente faz o treinamento, tudo que foi passado, como é que a gente entra em detalhe, que às vezes o discovery não dá tempo, né? O evento, ele é grande. É grande. Ele é pesado, ele é exaustivo, né? Quantas e quantas vezes eu saio do aeroporto para o hotel e centro de convenção, do centro de convenção para o aeroporto de volta, durante 4 dias a gente sequer consegue pôr o pé na rua, né? Quando a gente comenta isso, a pessoa fala, mas você ficou 4 dias no evento e você não saiu na rua? Às vezes não dá para sair na rua, né? Ele toma a agenda da gente das 6 da manhã, por exemplo, a minha agenda começa lá às 6 da manhã com um café da manhã e acaba 10 horas da noite com um jantar e você está exausto, né? E realmente o evento tomou uma dimensão tão grande, que a Digital Work tem que levar 4, 5 pessoas para que possa absorver o conteúdo. Então, vai a nossa liderança de parcerias, né? A nossa diretoria de produtos, e vai a nossa liderança de arquitetura e as pessoas que lideram os arquitetos e os pré-vendas aqui dentro para absorver esse conteúdo, porque hoje aqui tudo é realmente segmentado, o pré-venda ou arquitetura de solução de rede não é a mesma de infraestrutura de servidor ou de storage, e agora a gente começa ainda a ter, minha próxima pergunta é sobre Juniper, com a chegada da Juniper uma demanda ainda nova, né? E junto com isso fica também o tema da camada de software, que a gente está lá também para absorver conteúdo. E acompanhar o cliente. Opa, e ainda levar o cliente. E o cliente ainda às vezes quer passear e a gente não consegue, né? Fala, não, vamos esperar acabar o evento aqui. E normalmente o evento começa de segunda, vai até quinta. Na sexta-feira você vai dar uma volta. E na quinta-feira a gente quer vir embora, né? Porque a gente tá tão cansado que a gente só quer ir embora. Mas você fez 2 comentários que eu acho interessante. O café da manhã e o jantar, né? A gente olha muito o evento durante o dia, mas essas 2 pontas do dia, que são cansativas, são exaustivas, mas são importantes. Porque você está com cliente, você está com diversos clientes, ou você está com algum especialista específico, você tem a parte toda de relacionamento, de network, de conversar com outros clientes, de conversar com outras regiões, de outros países. Isso é legal também. Eu acho que isso é a beleza do Discovery, porque como você tem
multicultura, multipaíses participando, você começa a fazer alguns benchmarks e pegar Muito algumas legal. dicas. Onde você faz isso? Às vezes durante o dia, mais pouco, mas são no café da manhã, no início do dia, é no almoço, é no jantar. Então, essa é uma outra dica bacana também, aproveitar esses momentos e conhecer outras realidades, outros clientes, porque dali você pode tirar alguma coisa, algum caso de uso de novo para você usar no seu dia a dia, né? E é tão bacana que, assim, uma das Você faz coisas... isso bem. Obrigado, Léo. Obrigado. É cansativo. E eu ia tocar nesse ponto, né? A Digital Work tem o privilégio de participar de reuniões executivas com alta liderança da HPE e, normalmente, a gente participa dessas reuniões de forma individual, mas, às vezes, ela é em coletivo, em roundtables que tem 8, 10, 12 parceiros de forma global. Nunca tem um parceiro que você conhece da tua região, né? E essa troca de experiência é muito legal, né? As reuniões do conselho executivo que a gente participa tem um ganho muito, muito importante, porque você troca experiências com parceiros do mundo inteiro, né? Então, como que está sendo aplicada uma tecnologia, às vezes, na Índia, no Japão, ou na Europa, ou dentro do próprio território americano, e o que eles podem trazer de experiência para nós, né? E como a gente pode levar experiências também para eles de casos muito bem-sucedidos. Então, assim, é uma troca muito importante. E, normalmente, essas trocas ficam realmente ou nos cafés da manhã, ou no jantar, ou nessas reuniões individuais. Mas é um evento que eu diria que é extremamente cansativo, exaustivo, mas ele é muito rico de conteúdo, né? Quantas vezes a gente já mudou planos estratégicos? Isso aqui é uma confidência que eu vou fazer para você. Quantas vezes a gente muda o nosso plano estratégico de falar assim, olha, a gente estava caminhando para cá. Não, para tudo e vamos caminhar para lá. Porque o caminho da companhia é para lá. Não tem nada a ver a gente seguir uma rota que ela é divergente da companhia. E como já não bastasse o evento que é cansativo, são 2 voos, um deles bem longo, conexões, não é fácil chegar, né? O evento é realizado em Las Vegas e Las Vegas não é um lugar fácil de chegar. Você ainda tem a tua cabeça te consumindo na volta para falar, tô no caminho certo? Tô fazendo a aplicação e adoção do que a HPE está dizendo aqui, né? E tá mudando tanto, Léo, tanto, que de um ano para o outro, de um evento para o outro, de um discovery para o outro, às vezes... A guinada, ela é 180 graus, né? É uma coisa muito interessante e que, assim, ou vai, aprende e estuda, ou você para no caminho. E eu falo que a Digital Work, ela é inquieta, né? Você conhece a gente há mais de 2 décadas, você sabe o tão inquieto que a gente é, o tão louco, né, que a gente é por entregar cada vez mais e melhor. Tanto para o fabricante, para a HPE, como para os clientes que a gente desenvolve em conjunto. Mas sabe o que eu acho legal, Marcos? Antes eu escutava muito isso no passado, há 10 anos atrás. A HP lançou no Discover tal solução. Isso tinha um tempo para chegar no país que era muito demorado. Às vezes nem vinha, Léo. Às vezes nem vinha. O cliente falava assim, pô, achei isso legal. Calma, porque isso ainda não está no Brasil. Hoje não. Hoje anunciou lá, no dia seguinte você já está conseguindo vender. Quando você pega uma experiência com outro canal da Índia, do Japão, de qualquer país, qualquer coisa legal que ele está fazendo, você consegue hoje trazer muito rápido, que antes tinha um gap absurdo de tempo. Lançou até chegar no Brasil, porque a tecnologia ela avançava de forma mais lenta. Hoje, com a velocidade, e você comentou em algum momento na nossa conversa, o produto ficou obsoleto muito rápido, a solução ficou obsoleta muito rápido. Às vezes você lançou, no dia seguinte já tem uma nova. Então... Isso é uma coisa que eu acho bacana hoje. Você consegue descer muito rápido o que está sendo já anunciado. Então, você consegue fazer, às vezes, a mudança a 180 graus de forma muito mais acelerada do que você faria há 10 anos atrás. Não, e um tema que eu estava falando até a última vez que eu encontrei o CEO da HPE, né, o Antônio Neri, a vontade e o desejo que ele tem de que seus canais... Ao HPE adquirir uma companhia, que ele comece a entregar produtos, serviços e soluções daquela companhia, seja quase automaticamente do dia para a noite, né? Então, eu me lembro que na aquisição da HPE
por parte... Quando a Aruba, quando a HPE compra, faz a aquisição da HPE da Aruba, eu me lembro que a gente rapidamente fez um processo de startup, mas levou 7 meses para que a gente conseguisse ter tracionamento e começar a ter negócios estruturados. E olha, digo para você que foi rápido, né? Com esse processo da Juniper, a gente sequer tem tempo de pensar, né? Porque se você for tocar nesse assunto com a HPE, ela vai falar assim, mas você sabia que a gente estava negociando essa aquisição, né? Mas pegando as próprias linhas de software, né? Então, assim, hoje o tempo do canal se profissionalizar, ele é muito curto. Então, por isso que a gente volta àquele tema lá atrás. A equipe técnica está sendo cada vez maior, porque o portfólio da HPE também está sendo cada vez maior. E você só consegue entregar esse portfólio com qualidade se você tiver uma infraestrutura interna de técnica, de pré-venda, de arquitetos de solução, que você consiga entregar a solução da noite para o dia com um aprendizado muito rápido, né? E às vezes a gente nem tem um recurso aqui dentro, viu, Léo? A gente ainda tem que sair em busca do recurso, trazer ele aqui, trazer ele para a cultura da Digital Work cada vez mais rápido, né? Mais rápido, concordo. E é por isso, quanto mais rápido, para você justamente ter o diferencial perante o cliente. Porque senão você vira um cara transacional. Um cara transacional, você não tem valor agregado nenhum. Aí o cliente falou, é preço. Não, e o cliente nem sei. E às vezes ele nem quer mais isso. É porque ele não tem confiança, né? O cliente hoje ele precisa ter confiança. Como é o processo HPE com o parceiro. A gente precisa ter uma confiança mútua. Se a gente não se confia, é complicado você fazer negócio. O cliente está na mesma situação. Ele quer confiar no parceiro que ele está. Ele quer confiar que o que você está levando realmente é o melhor para ele naquele momento, com um custo mais adequado. Para isso, não tem outra saída. É investimento, capacitação, treinamento, é conhecimento. Não tem outra. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu na Digital Work há 30 dias atrás. Um cliente me chamou, me ligou. Falou, olha, eu queria falar com você sobre um projeto que você me vendeu aqui de Unify Communication. Salas de videoconferência, né? Eu falei, ok, como a gente te atendeu, quer que eu vou aí? Não, a gente marca um bate-papo por vídeo mesmo e a gente esclarece isso aqui. Eu falei, ok, marcamos um bate-papo e para minha surpresa, ele fala para mim, olha, tô super satisfeito, vocês fizeram a implantação do projeto da forma que eu queria, com a parte de camada de software integrando hoje todas as salas de videoconferência têm que estar integradas com as plataformas de comunicação, né? Seja Teams, seja Zoom, seja o Webex da Cisco. Ele falou, puta, funciona super bem, mas eu queria te dar um feedback que eu senti falta de um serviço por parte da Digital Work. Eu falei, mas a gente fez a pré-venda, a gente fez a instalação, a gente entregou o projeto turnkey do jeito que o cliente queria. Ele falou, olha, sabe o que faltou? Eu falei, o quê? Ele falou, faltou dar um treinamento para o meu time de como usar. Ele falou assim, você precisa incluir uma camada de treinamento também na adoção da tecnologia e não simplesmente você entregar uma infraestrutura e virar as costas. Assim, eu preciso ensinar o meu time. Então, eu acho que você tem que colocar na tua proposta uma camada de treinamento. Porque simplesmente você deixar tudo funcional é legal. Só que o nosso colaborador entrar na sala, ele tem lá um tap de mesa para que ele possa colocar a reunião dele. Só que às vezes ele não sabe utilizar. Então, olha o nível de exigência que o cliente está indo. Ele estava super satisfeito com a implantação da tecnologia, só que ele estava incomodado com a adoção interna. Porque ele fala, fiz, mas nem todo o meu time sabe usar. Porque às vezes o time dele também não tem tempo para esse aprendizado. Então ele precisa de alguém suportando para poder acelerar isso, né? Eu brinco no dia a dia, né? As tecnologias novas não é tão simples quanto parece, não tão complicado como diz o manual, né? Então, mas você precisa de fazer esse pós-venda, vamos dizer assim, de treinamento. Às vezes é um treinamento formal, às vezes é um hands-on no dia a dia, mas realmente precisa ensinar ele, porque senão às vezes a gente vende uma tecnologia perfeita e ele está usando ela na sua capacidade, metade da capacidade, e ela tem muito mais potencial que ele não usa por desconhecimento. Então, eu acho que esse é um ponto que você comentou, chave no processo. Aí é que eu acho que o papel do canal é importante nessa etapa, porque, de novo, às vezes é como a gente compra um carro. O que é a primeira coisa que você faz? Mexer no carro inteiro para saber tudo que ele tem. Você vai no manual. E hoje, quando você compra um carro, o cara te explica o carro todinho na concessionária
Porque senão você vai para casa e você não sabe usar todo o potencial daquilo que você comprou. E tecnologia é a mesma coisa. É igual. Você precisa fazer esse processo. E assim, eu fui grato ao cliente de ele mostrar e sinalizar realmente, falar assim, olha, vocês são super cuidadosos, né? Nós não tivemos um problema com a adoção da tecnologia. Foram várias salas de videoconferência que ele comprou da Digital Work. Isso, né? E que bom que ele chegou e falou assim, tudo bem, agora eu tenho centenas de pessoas aqui para usar a tecnologia, mas eles precisam de treinamento. Não é tão fácil usar como a gente olha. E olha que o processo é extremamente intuitivo, fácil de utilizar. Mas ele fala, precisa ter uma camada de treinamento, óbvio. Coloca lá uma linha de consultoria, de treinamento, e vamos lá cada vez entregar o que é o que eu falo, o que o cliente precisa, né? De fato. Verdade, concordo. Bom, oportunidade com a chegada da Juniper, né? Mais um portfólio extenso, complexo, extremamente competitivo. Diria que se o portfólio da Juniper não fosse tão bom, não tinha demorado 1 ano e meio de briga judicial por parte da HPE fazer a aquisição dessa companhia. Realmente acredito que a HPE fica posicionada em um patamar totalmente diferente agora com esse portfólio. Expectativa da HPE com a chegada da Juniper e o que a gente deve fazer daqui para frente, porque foi um desafio esse processo de integração, né? Eu participei de perto desse processo de integração, olhando os desafios do boarding da HP de conseguir colocar no ar essa integração, e agora saiu realmente, né? E agora os próximos passos da HPE com a chegada da Juniper. A chegada da Juniper já estava sendo aguardada, né? Como você comentou, teve uns entraves no meio do caminho. A gente fez o onboard no Brasil a partir de 1º de janeiro. Então, 1º de janeiro, todo o time Juniper Brasil já está integrado a 100% na HPE. Eu acho que a gente tem, como eu comentei no início, o melhor portfólio de network hoje, que a gente não tinha, porque a gente não tinha uma camada somente voltada para data center. O core de rede, a gente tinha vamos dizer assim, uma deficiência nesse processo. Com o portfólio da Juniper, ele tem uma interseção com o portfólio que a HPE já tinha muito pequeno. Então, ele é muito mais complementar do que conflitivo. Então, com isso, a gente conseguiu ter um portfólio hoje completo. Porque a Aruba não ia nesse portfólio, né? Não ia. Então, a Aruba tinha uma camada, com a Juniper agora a gente ficou completo de ponta a ponta, olhando toda a parte de multi-cloud, modernização, automação, segurança. Então, a gente realmente está com um portfólio... Software. Tudo que a gente precisa hoje, a gente tem no portfólio. Por isso que a HP fala que ela vai ser a maior empresa de network do mundo. Com a junção Aruba, com o Juniper, que a gente tem um nome novo agora, HP Network, a gente está com o portfólio mais completo. Então, todas as apostas da HP hoje é nisso, é nesse processo de vamos dizer, de absorção do portfólio da Juniper. E eles trabalharam de forma tão acelerada, tão rápida, que hoje o portfólio, para o canal e para o cliente, ele é meio que transparente. A gente vai usar o melhor dos dois portfólios, de novo, um pouco da nossa conversa do início. Como você leva o melhor para o cliente com o portfólio, com as alianças que você tem. Então, a HP está na mesma coisa. Os portfólios estão se conversando, vamos dizer assim, eles se falam, e hoje a gente consegue, tanto o canal como o parceiro, ser bem transparente. A gente vai usar a melhor solução, o melhor portfólio das duas empresas, já com o brand HP Network na ponta. O desafio, obviamente, é como é que a gente faz toda essa parte de capacitação e treinamento de forma acelerada, porque a Juniper é um portfólio extenso, pesado, como você comentou, mas que dá uma amplitude para a gente hoje absurda, porque, primeiro, já é todo nativo em cloud, tem toda a parte de inteligência artificial. Uhum. Então, a beleza hoje do portfólio de network é uma coisa absurda. E como você mesmo sabe, né, a Digital Work é um canal agnóstico, né? A gente leva a solução que mais se adequa à necessidade do cliente. Mas quando eu vejo a HPE falar, olha, a gente vai se tornar o maior canal de networking, eu digo que está caminhando a passos largos para isso. A chegada da Juniper transforma a HPE num parceiro extremamente relevante para o mundo de networking. E eu posso te dar um feedback. Os clientes que estão chegando na Digital Work demandando soluções de tecnologia para rede, para networking, todos querem ver o portfólio da Juniper dentro de uma avaliação técnica por parte deles. Então, assim, realmente, aonde a Aruba não chegava, a Juniper chega forte
chega com sustentabilidade e, mais do que isso, chega com um legado de entrega de produtos de muita qualidade por muito tempo, né? Não é um parceiro novo, né? Não é um fabricante novo que está no mundo, é um parceiro extremamente estruturado que já vem fazendo um bom trabalho há muito tempo. Eu acho que até por isso despertou tanto os olhos da HPE na aquisição, né? E você falou uma coisa que é bacana. Os clientes têm procurado a gente para querer ver Juniper. Então, aqui dentro. Muda um pouco a gente ir atrás. Não, os clientes da Juniper, como você comentou, era uma empresa robusta, super conceituada, super competente, e que juntando com o portfólio nosso e essa parte complementar e não conflitiva, deu um poder absurdo. Então, a gente tem visto muito isso. Clientes, às vezes, que a gente não tinha tanta presença, nos buscando. E aí, quando você entra com uma parte do seu portfólio e faz um bom trabalho e o cliente enxerga valor naquilo e o parceiro também enxerga valor, você começa a ter uma amplitude maior dentro do cliente. Aí sim, você consegue vender outras coisas porque o cliente confia em você por uma determinada solução. Eu acho que Juniper está trazendo muito isso para a gente, né? E é o que você falou, a consolidação dos portfólios foi uma coisa absurda, de rápido, assim. Claro. HP andou numa velocidade que a gente não... absurda. Absurda. E eu acho até porque nós não temos mais tempo também. Não tem mais tempo. E aí, olhando, como eu comentei no início, que a próxima tendência é network, estamos muito mais que bem preparados para justamente atingir nosso objetivo de ser a maior companhia de HP Network. Mas aí eu vou te dar um feedback, né? Como parceiro de negócio de vocês há mais de 2 décadas. Eu nunca vi um processo de integração tão rápido por parte da HPE como foi no caso da Juniper, né? Levou mais tempo para consolidar essa aquisição? Levou. Teve vários entraves jurídicos, né? Que demoraram e que retardaram essa integração, então talvez deu tempo para se preparar. Mas a forma que quando ela realmente se oficializa, né, da data para frente para hoje, estamos falando de pouco mais de 3, 4 meses de forma oficial no Brasil. E tão rápido que está sendo o processo de integração e de negócios em cima da mesa por parte de clientes avaliando essa tecnologia. E eu acho que o cliente realmente tem que avaliar porque... fica uma infraestrutura muito robusta e muito completa. Não só por conta da camada de infraestrutura de hardware, mas por software orquestrando todo o portfólio da HPE, né? E eu acho que a HPE vai colher frutos muito interessantes por conta dessa aquisição. Não tenho a menor dúvida que ela foi assertiva. E você pegar internamente, a gente já está 100% integrado. O time de vendas integrado, o time de solução, de arquitetura de solução, de pré-vendas, já está tudo integrado. Os dois conhecendo os dois portfólios. Nós tivemos uma carga massiva e excessiva de treinamento interno. Inclusive, eu fiz todo o processo de capacitação da Juniper, foi de forma obrigatória. Então, a gente tinha um track, uma jornada de conhecimento que foi de um tempo curto e bastante pesado, bastante denso, mas com muito conteúdo. E já olhando todo o portfólio da Juniper e já olhando o portfólio combinado. Então, esse preparo foi feito muito rápido. Então, se você olhar hoje, se você entrar na HPE hoje, no time de HPE Network, 100% integrado, todo mundo já conhecendo o portfólio todo mundo já sabendo o seu papel. Então, realmente, a gente acelerou muito esse processo. E eu acho que o Discovery vai dar esse, vamos dizer assim, a mais nos anúncios que deve ter, já mostrando as soluções, os casos de usos, para justamente o parceiro e o cliente poder olhar, vivenciar aquilo de forma, vamos dizer assim, presencial. Então, o Discovery desse ano ele deve estar muito formatado para a HP Network, justamente pela aquisição da Juniper. Né? Não, e se a gente olhar um passado que não é tão distante, o tempo que a Aruba demorou para ser integrada, e lembrando que os primeiros anos sequer ela é integrada, eram companhias separadas, né? Quando a Aruba chega... o plano estratégico da HPE não era nem fazer a integração da companhia para que ela pudesse continuar rodando da forma que ela rodava, né? E hoje a gente fala da Juniper não só de uma companhia 100% integrada, 100% performática já, né? Rodando e rodando bem, né? E veio com um portfólio espetacular, né? O portfólio já drivado para ir para cloud nativo é realmente o diferencial nosso, eu acho, no segmento. Legal. Partindo para a última pergunta, já até para o final aqui do nosso bate-papo, se eu fosse olhar hoje, se eu me projetasse para 12 ou 24 meses, vamos dividir em 2 janelas, 1 ano e 2 anos, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar? Aí eu vou te falar para a gente deixar uma mensagem para os profissionais da HPE, né? Para os profissionais da Digital Work,
para os nossos clientes, para o nosso ecossistema inteiro, né? Porque o desafio de a gente estar realmente antenado, se desenvolvendo, se profissionalizando, ele não é diferente nem para o profissional que está dentro da HPE, nem para o profissional que está dentro da DigitalOrg e nem para o profissional que está dentro dos nossos clientes. Qual que é a mensagem que o Léo daria para os nossos telespectadores que estão nos assistindo aqui, Léo? Eu acho que a mensagem que eu posso te dizer assim é: se prepare. Acho que não tem outra saída a não ser a gente se preparar, se capacitar, conhecimento. Conhecimento é a única coisa que não nos tira na vida, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para o cliente, conhecê-lo cada vez mais e antever os problemas. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Às vezes, alguns a gente consegue antever, mas a maioria a gente consegue ainda atuar de forma reativa. Ele tem uma demanda e você vai fazer o melhor para ele naquela demanda. Mas como é que você antevê o que o cliente está passando? Como é que você realmente faz o processo consultivo para ele? Que ele enxergue valor. Para isso, não tem uma outra saída se você não se preparar, conhecimento, mas não só conhecimento técnico de indústria, conhecimento até de tendência, olhar o mercado, ver para que direção o mercado está indo, o que as empresas Big Tech estão falando, o que o mercado está demandando. Então, acho que quando você começa a adquirir esse conhecimento, e aí você tem, logicamente, o conhecimento técnico da solução, você consegue antever os problemas do cliente, uma vez conhecendo a indústria. Por isso que eu estou batendo muito na tecla do caso de uso, porque o caso de uso é o que vai te dar essa capacidade de você falar: cliente, faz isso vai resolver esse problema, isso eu consigo maximizar o seu resultado ao máximo, isso consegue você ter um diferencial de mercado. De novo, toda empresa hoje ela não deixa de ser uma empresa de tecnologia. E muitas hoje, se você pegar, ela tem um portfólio que não tem nada a ver com tecnologia, mas é a tecnologia que impulsiona e que faz ela escalar de forma tão acelerada e tão rápida. Hoje o mercado muda muito rápido, então você tem que estar estudando muito rápido. Você tem que ou você é engolido. Ou ser engolido. Você tem que adquirir conhecimento muito rápido. Qual é a beleza hoje? A gente tem diversas maneiras de adquirir conhecimento. O podcast que a gente está fazendo é uma maneira de você adquirir conhecimento. Claro. Hoje você não precisa só parar e ir para uma sala de aula para você ter conhecimento. Você está no carro, você está ouvindo alguma coisa, você está treinando sua mente em alguma coisa, você está conhecendo algum assunto, você está fazendo exercício físico. Eu, por exemplo, eu corro escutando alguma coisa de tecnologia, de tendência, de mercado. Está absorvendo você está conteúdo. aprendendo, ao mesmo tempo hoje você vai aliando coisas do seu dia a dia com conhecimento. Então, você está no carro, você está adquirindo conhecimento. Você está fazendo uma atividade física, você está adquirindo conhecimento. Você está no avião, você está adquirindo conhecimento. Então, hoje você tem várias maneiras. Obviamente, você tem os momentos também de lazer, de descompressão também. Você precisa também, às vezes, dar uma parada, também, senão você enlouquece, né? Então, você tem que ter tudo na vida equilíbrio. Mas hoje, eu acho que a quantidade de ferramenta que você tem para ganhar conhecimento e para estudar é absurdo. E no passado a gente falava que tecnologia nas empresas, pequena, médio, grandes ou corporações gigantescas, era diferencial competitivo, né? Hoje é sobrevivência, né? E mais do que isso, hoje não é diferencial competitivo para a gente como profissional, nem para a gente como pessoa física, né? O conhecimento é uma questão de sobrevivência, é uma questão de você estar inserido na evolução contínua que a tecnologia está trazendo para nós no dia a dia, né? E sem falar no ganho de produtividade. Por que a gente hoje fala assim, tá tudo muito acelerado, né? O tempo está voando. Porque a gente está produtivo durante o dia inteiro. Né? O dia inteiro. Chega na mensagem, você responde uma mensagem. Eu falo que o podcast até é bom porque a gente para aqui um tempo para se dedicar a bater um papo sem nenhuma interação. E ao mesmo tempo você vai pensando, você vai revivendo algumas coisas e vai pensando coisas até que você vai fazer no futuro. Quando a gente sair daqui vai ter centenas de mensagens. De ideias, né? Léo, para finalizar, eu quero te agradecer o nosso bate-papo. Eu quero te parabenizar por todo o teu trabalho que você vem nessa jornada da HPE. Eu, Marcos, pude acompanhar passo a passo do teu trabalho, do teu desenvolvimento, né? Até a tua chegada na posição que você está, mais do que merecida. Não estou falando isso aqui de forma para jogar confete no Léo, não. Eu acho que assim, você trabalhou, estudou, se profissionalizou, teve batalhas duríssimas para chegar onde chegou, né?
Não é fácil a gente assumir a liderança de uma companhia do tamanho da HPE no Brasil. Quero te dar os parabéns por toda a tua trajetória em mais de 2 décadas frente de uma companhia que não desistiu da companhia, a companhia não desistiu de você, né? E isso é muito bacana quando a gente olha e fica uma mensagem para a garotada. As coisas não acontecem da noite para o dia. Para o Léo aconteceu, só que da noite para o dia demorou quase 3 décadas, né? Para você chegar e assumir a liderança da companhia mais uma vez. Meus parabéns, assim, eu acho que realmente é mais do que merecido. Quero escutar a tua mensagem final. Não, obrigado. Eu agradeço, né? Na sexta-feira passada, a gente levou 30 jovens da ETEC de Santana de Parnaíba para a HPE para falar um pouco de carreira. E eu fiz a palestra da minha carreira, do meu desenvolvimento na HPE, para os jovens entenderem também o que você comentou, né? Não é de uma noite para o dia, é uma jornada de quase 30 anos, de altos e baixos. A gente não tem só altos na carreira, a gente tem baixos, a gente tem momentos difíceis, a gente tem momentos de desafios. Eu tive vários momentos desse, mas o que é legal? Dá para chegar lá, acho que essa é a primeira mensagem, dá para chegar. Eu sempre falo isso até para os times internos, né? Você tem que fazer o seu melhor todos os dias. Às vezes, em determinado momento, o seu melhor não é o melhor para o outro. Mas você tem que buscar fazer o seu melhor todos os dias. E às vezes a gente coloca expectativas em outras pessoas que às vezes a gente fala, ela precisa ir além. Mas às vezes ela chegou no limite dela, às vezes ela está fazendo o melhor dela. A gente precisa ter essa capacidade de entender esses movimentos. O que eu falo todos os dias, eu faço o meu melhor. Às vezes o meu melhor não é suficiente para o Marcos, para um outro parceiro, para o meu chefe ou para uma outra pessoa, mas eu tenho que chegar em casa e falar, cara, eu me dediquei, eu fiz o meu melhor. E eu vou continuar estudando, me capacitando, tentando realmente evoluir na minha função. Não é fácil, são desafios que a gente passa. Como você comentou, você acompanhou toda a minha trajetória. Sempre tento trabalhar, cara, de forma humilde, tentando aprender, tentando colaborar, tentando, de novo, como a gente estava falando de cliente, agregar valor para o parceiro. Você foi uma pessoa, já que publicamente te agradecer por todo o apoio que você me deu. Acho que tantas conversas que a gente teve, tantos conselhos, tantos direcionamentos. Acertei um monte de vezes com você, errei um monte de vezes, erro até hoje. E a HP usa uma frase que a gente usa internamente, né? Erre, mas erre rápido e resolva rápido, né? Então, é um pouco disso. A gente errar, acertar. Então, é nesse processo que eu estou, Marcos. Eu estou nessa jornada, quero fazer o meu melhor, quero levar a companhia para um outro estágio, me dedico todos os dias e estou nessa jornada. O que eu posso deixar de mensagem é: contem comigo, estou aqui para ajudar, estou aqui para colaborar. A jornada é a mesma, estou aqui para fazer a diferença, tem um propósito. Como é que a gente eleva a HPE, como é que a gente eleva a vida dos funcionários, como é que a gente leva o melhor para o cliente, de novo, de forma ética, transparente, jogando limpo, dentro das regras. Então, esse é um pouco do meu objetivo. Eu acordo todo dia e falo, cara, eu vou fazer o meu melhor. E eu tenho uma alegria tremenda de trabalhar na HPE, no que eu faço, no ecossistema de parceiros. Isso me encanta, me brilha os olhos todos os dias. E é isso um pouco do que eu busco na minha vida. E eu tenho certeza que a companhia está em boas mãos, né? E essa semana me perguntaram para mim, mas por que você pode falar que a companhia está em boas mãos com a chegada do Leonardo Rangel para a liderança da HPE? E eu vou te resumir 2 pontos importantes. Você tem a confiança do time interno da HPE, e eu converso com muita gente lá dentro, e você tem a confiança externa dos clientes e dos parceiros de negócio. Então, tenho certeza que você vai fazer um tremendo trabalho, né? Os resultados, logo na tua chegada, já mostram isso, né? A gente já tem um turnaround aí da companhia em relação a números importantes, e parabéns mais uma vez. Eu tenho certeza que a companhia está realmente em boas mãos. Que bom, obrigado. Tive bons professores, tive bons mentores. Verdade. Que continuam tendo, né? Minha cabeça, eu brinco que minha cabeça borbulha todo dia, o dia inteiro, né, cara? Tua humildade é importante. Eu acho que a gente precisa sempre olhar o passado. Eu sempre falo isso, né? Vamos olhar o passado que nos trouxe até aqui, a humildade, sem deixar de olhar o futuro, que é para onde a gente vai. É um pouco disso que eu procuro. Manter o meu estilo, melhorando cada vez mais, claro, né? Obviamente, né? Mas manter humildade, pé no chão, estudar, ganhar conhecimento. Eu brinco, minha cabeça borbulha o dia inteiro, de ideia, de coisa, como é que eu posso fazer. E você se cercar de pessoas que estão também na mesma direção que você, né?
pessoas que te desafiam, né? O desconforto, ele te move também. Então, não foi fácil essa trajetória de 29 anos, muito desconforto, mas o desconforto, ao mesmo tempo, ele me move para me andar cada vez mais e me provar cada vez mais. Então, acho que isso que é o bacana da jornada, né? Estamos aí firme e forte, conta com a HPE, como a HPE conta com a Digital Work. De novo, a Digital Work é um dos nossos principais parceiros, super capacitado, com uma estrutura incrível. E eu acho que vocês têm tudo ainda para avançar cada vez mais nesse processo com os clientes, de consultor, de agregar valor. É isso que a gente precisa ter dentro do nosso ecossistema. Parceiros que investam, que acreditam e que se preparam para isso. Então, obrigado aí pelo convite, foi muito bom. Não, obrigado. Por mim, eu fico aqui 30 horas falando. A gente vai batendo papo, né? E parece que o papo flui tão bem, né? Mas, mais uma vez, obrigado aí pela tua participação com a gente. Obrigado pelo convite. E parabéns mais uma vez aí pela tua posição na liderança da companhia no Brasil. Obrigado. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio da Digital Work. Mais uma vez, se você não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, se inscreva. O nosso link é Digital Work Oficial. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e também não esqueça de nos seguir lá no Instagram, no PodDWCast. Seu comentário ele é super importante. A gente sempre gosta de falar e reforçar quem que vocês queriam estar assistindo sentado aqui nessa cadeira para o nosso bate-papo, sempre de forma descontraída, levando o nosso melhor de forma simples, sem muito techniquez e de forma realmente transparente, leve, com muita verdade para vocês, tá bom? Obrigado mais uma vez e até a próxima, pessoal. Valeu!